Ele vai se apresentar, mas ele está por dentro, já participou dessa discussão do Plano Nacional da Pesca, porque já trabalhou no Ministério, e aí nós convidamos ele para fazer uma fala aqui, para ter um diálogo com vocês, para a gente ir se familiarizando cada vez mais, aprofundando esse tema, que a gente possa ter uma discussão tanto interna quanto qualificar nossa participação, se a gente vier a ter alguma vaga lá no, na plenária Sudeste. Então, bom dia a todas e todos. Dizer da minha satisfação, do prazer de estar aqui. Eu conheço um pouco da história do PEA Foco, né, como Luciara me apresentou brevemente. Eu estou trabalhando junto ao PARMIS, acho que vocês devem conhecer o Plano de Avaliação e Revisão da Mitigação dos Impactos Socioambientais, né? Que tem essa ideia e esse interesse junto ao IBAMA em estar revisando as medidas de mitigação dos impactos da cadeia do petróleo e gás. Então, falo aqui com vocês com enorme satisfação, agradeço o convite, né? Muito prazer mesmo de estar aqui com vocês. Antes de apresentar, vou me apresentar bem brevemente. Eu me chamo Matheus Rocha Melo, eu sou recifense, falo aqui de Recife, mas fui para o Rio Grande do Sul para me graduar em oceanologia, lá pela Universidade Federal do Rio Grande. Também fiz, nessa época, logo depois da graduação, uma especialização em docência pelo Instituto Federal de Santa Catarina, e atualmente eu estou como mestrando na Universidade Federal de Pernambuco, em oceanografia também. Nessa minha trajetória, tenho trabalhado junto a pescadores e pescadoras artesanais, né? Não só tendo a pesca como objeto de estudo, mas contribuindo com a luta dos pescadores e das pescadoras lá no Rio Grande do Sul. Trabalhei desde 2021, desde 2020, na verdade, trabalho junto ao Fórum da Lagoa dos Patos, que é um espaço de gestão compartilhada da pesca, lá no Rio Grande do Sul, né? E atualmente também estou me aproximando de algumas pescadoras e alguns pescadores daqui de Pernambuco, né? Onde eu estou desenvolvendo minha dissertação de mestrado. Então, é desse lugar que eu falo, né? De ano passado para o meio desse ano, eu estive trabalhando no Ministério da Pesca e Aquicultura, inclusive foi uma indicação dos próprios movimentos sociais da pesca, lá do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei no Departamento de Territórios Pesqueiros e Ordenamento, fui assistente técnico lá do Josemar Tomazino, não sei se alguns de vocês conhecem. Então, estive muito trabalhando com registro de embarcações, nessa relação com os empreendimentos eólicos que chegam nos territórios pesqueiros, os impactos da indústria do petróleo sobre os territórios, né? E pude me aproximar dessa discussão do Plano Nacional. Na verdade, pude ver nascer e pude construir junto, né? Pelo menos assim, essas ideias iniciais, essas diretrizes, essas orientações que eu vou apresentar para vocês. Então, pude trabalhar bem de perto. Sintam-se à vontade para me interromper, para questionar, para, né, interagir. Eu fiz uma apresentação, eu acho que eu vou passar um pouco, ficar ali entre meia hora, 35 minutos, eu espero, essa é a minha expectativa, mas fiquem à vontade para me interromper. Vocês visualizam a minha tela? Eu não consigo. Sim, sim, Sim? sim. Sim. Obrigado. Eu não consigo visualizar vocês, assim, né? Quando eu estou apresentando. Mas aí qualquer coisa vocês abrem o microfone, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o Plano Nacional da Pesca Artesanal. Essa aqui é só uma imagem ilustrativa lá de um dos movimentos bem importantes para a pesca lá no Rio Grande do Sul. Foi a aprovação da Lei Estadual da Pesca, que afastou o arrasto nas 12 milhas. Aqui eu tenho um índice da minha apresentação, vou falar um pouco desse contexto histórico,
né? E aí me pediram para falar da pesca, do Plano Nacional da Pesca Artesanal, mas eu quis voltar um pouco no tempo, né? Eu quis voltar um pouco para falar um pouco para vocês dessa institucionalização da pesca, como que está o Ministério hoje. Depois eu quero falar sobre o instrumento de participação social hoje previsto no Ministério, depois o Plano Nacional e, por fim, as referências que eu utilizei. Então, eu acho que é importante, antes de começar a discussão, a gente começar a falar um pouco sobre o histórico da institucionalização da pesca no Brasil. Como que a pesca começou a ser tratada pelas instituições, né? E aqui eu chamo a atenção que esse pontinho aqui que está antes da Marinha do Brasil é porque a pesca vem sendo, de alguma forma, organizada sem estar diretamente relacionada à administração pública. A pesca no Brasil não começa na Marinha, né? Ela é muito antes, com povos e comunidades tradicionais que praticavam sua pesca, praticam até hoje, né, sua pesca de pequena escala. Mas a primeira vez que a pesca é tida dentro de um plano institucional é em 1846, quando a Marinha do Brasil decide começar a organizar o espaço marítimo, as pessoas na zona costeira, com intenção para a defesa nacional, principalmente, né? Depois disso, vai para o Ministério da Agricultura, volta, então, para a Marinha do Brasil em 17, e aí eu chamo a atenção que em 1919 foi quando houve a primeira, digamos assim, um grande marco, né? Houve uma intenção da Marinha do Brasil em organizar o que seriam os protótipos de colônia, sobretudo com a intenção da industrialização da pesca e também para organizar a mão de obra para a guerra, né? Para alguma guerra que houvesse aí, o Brasil participando. Depois da Marinha passa para o Ministério da Agricultura, depois volta para a Marinha do Brasil em 42, depois volta para o Ministério da Agricultura. Então, só nessa linha do tempo, né, aí curta que eu apresento, a pesca vai e volta, né, entre a Marinha do Brasil e o Ministério da Agricultura, né? Existe uma certa indefinição sobre a pasta, né? No Ministério da Agricultura, ali em 1950, foi quando teve a primeira organização em termos de colônia, Confederação Geral da Pesca, Confederação Geral dos Pescadores e Pescadoras, né? Federações estaduais. Na época ainda nem se falava em pescadora, né? Era só pescador, né? Apesar delas já existirem, mas não eram percebidas, né, pelos órgãos do Estado. E aí eu chamo a atenção para três elementos, assim, né, ali na década de 60 e 80, que foi a criação do CONDEP, do Conselho de Desenvolvimento da Pesca, em 61, e do SUDEP, né, que é da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, em 62, que foi quando houve os maiores investimentos, digamos assim, né, para a pesca, e numa leitura muito da industrialização da pesca, né, e da mecanização dessa pesca artesanal. E eu chamo a atenção que em 1988, com a Constituição Federal, foi quando essas colônias de pesca elas passaram a ter mais autonomia nas suas decisões, porque até hoje a gente ainda vê que os representantes das confederações são eleitos indiretamente, né? Muitos deles. Então, mas a partir da Constituição Federal, esse poder da Marinha sobre a decisão das representações da pesca diminuiu, né? Ali, depois do Ministério da Agricultura, foi para o IBAMA, quando ele foi criado, a responsabilidade da pesca, muito numa leitura, né, do ordenamento pesqueiro. E aí, em 1999, volta para o Ministério da Agricultura, quando em 2003, aí no primeiro governo do Lula, foi criada, então, a Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca. Então, a pesca começou a assumir um caráter aí, mais isonômico, digamos assim, com as outras pastas, né? As pastas de agricultura, de pecuária, de turismo. Então,
tinha praticamente o mesmo poder. E aí, o primeiro Ministério da Pesca e Aquicultura foi formulado aí muito pela pressão das pescadores e dos pescadores artesanais. Foi criado em 2009, junto com a lei nacional, né, da Política Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, em 2009, e depois esse ministério no governo da Dilma foi extinto, passando a pasta para o Ministério da Agricultura. Então, a gente vê, né, essa jogada para esses ministérios. Até que em 2023 a gente teve a eleição do presidente Lula, né, com a recriação de vários ministérios e a criação dos novos ministérios, totalizando hoje cerca de 37, uma Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, foi criada a medida provisória ali em 1º de janeiro, onde recriou-se esses 37 ministérios. Para a pasta da pesca e aquicultura, então foi chamado o deputado até então, né, André de Paula, hoje ministro da Pesca e Aquicultura. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mais de 30 anos de vida pública, é líder estadual do PSD, do Partido Social Democrata, e nunca tinha trabalhado com pesca. Ele não tinha histórico com a pesca, né? Mas ele é uma pessoa, ele fala isso nos seus discursos, né? Mas ele é uma pessoa que se coloca muito aberta, à disposição de ouvir, e tem dialogado, né, com todos os setores, assim. Uma frase que ele fala é que ele quer ser lembrado como um ministro que recebeu todas as pessoas, né? Aqui também existe a época, esse decreto 11.352, que é o que dá a estrutura regimental do Ministério da Pesca. Então, que vai dizer que tem tal secretaria, que tem tal secretaria, que dentro dessa secretaria tem tal departamento, que dentro do departamento tem tal coordenação, dentro da coordenação tem X pessoas que trabalham ali, né? Então, existe todo esse arcabouço legal aí para a criação do Ministério da Pesca. Hoje, como é que está, né? Hoje, os ministérios estão organizados a partir da Lei 14.600, de 19 de junho de 2023, e especificamente o Ministério da Pesca, ele hoje é regulamentado pelo decreto número 11.624, de 1º de agosto de 2023. Quem tiver interesse, assim, de ter mais detalhes, né, pode me perguntar se eu souber, ou também pode acessar esses decretos aí que tem tudo bem detalhado. Aqui eu trago o organograma para vocês de como está hoje o Ministério da Pesca. Aqui na parte superior a gente tem as assessorias ao ministro, né? As corregedorias, a secretaria executiva, e aqui abaixo seriam as secretarias finalísticas, né? Então, a gente tem a Secretaria Nacional de Aquicultura, a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva, e a Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura. Eu acho que o que nos interessa aqui hoje é entender que, pela primeira vez na história do Brasil, houve a criação de uma instância, né? É um fato inédito, é uma instância que se preocupa especificamente com a questão da pesca artesanal. Então, aqui a gente tem a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal. Esse é o professor Cristiano Ramalho, ele é sociólogo, doutor em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e hoje ele é quem comanda essa pasta, né, dentro do Ministério. Eu queria fazer um destaque para vocês que o nome de Cristiano Ramalho ele foi uma indicação direta dos movimentos sociais da pesca, em especial do Conselho Pastoral de Pescadores e Pescadoras. Mas houve muitas disputas, né, entre quem seria o secretário ou a secretária nacional da pesca artesanal. A disputa foi tanta que alguns dos movimentos racharam entre si, né?
alguns dos movimentos, por exemplo, a Confrem, não foi favorável à indicação do nome de Cristiano Ramalho. Então, desde a criação da Secretaria Nacional de Pesca, existiu alguns conflitos relacionados, né, a quem vai indicar, quem vai comandar a pesca. E aí, no governo de transição, ali para né, quando foi instaurado, né, o Ministério da Pesca, foi indicado o nome dele, e aí hoje também há alguns conflitos internos entre o Conselho Pastoral dos Pescadores, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras, em torno de insatisfações relacionadas à atuação do Ministério da Pesca, né? Especial da Secretaria de Pesca Artesanal. Eu acho que isso são elementos interessantes depois para a gente refletir sobre o Plano Nacional da Pesca Artesanal e a participação social que está relacionada à construção desse plano. Queria fazer destaque aqui para vocês também para uma assessoria bem específica, que é a assessoria de diversidade, de participação social e diversidade, que é uma assessoria que ela é transversal a todos os ministérios. Então, todos os ministérios vão ter essa assessoria, obviamente, com pessoas diferentes, mas que vai trabalhar com a questão da ampliação da participação e do controle social e na construção do Plano Nacional da Pesca Artesanal, essa assessoria vai estar em contato direto com a Secretaria de Diálogos Sociais da Presidência da República. Então, ela é uma assessoria que, além de incentivar, estimular a participação social, ela amplia o debate, dialoga junto à Presidência da República, né, diretamente. E um outro ponto importante aí nessa estrutura, né, que eu queria destacar para vocês é a recriação do Conselho Nacional da Aquicultura e da Pesca, né? E aí, já para justificar por que o Plano Nacional da Pesca Artesanal não é formulado nessa instância do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca. Porque nesse conselho existem outros setores além da pesca artesanal. Então, foi entendido que o Plano Nacional da Pesca Artesanal deveria ser formulado no âmbito da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal e não do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, onde teria outros setores que podiam, inclusive, atrapalhar esse processo de formulação. Bom, ainda nesse contexto histórico, a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal lançou pela primeira vez, também pela primeira vez na história, um programa específico para pesca artesanal, que é o Programa Povos da Pesca Artesanal. Esse programa ele foi uma reivindicação dos próprios movimentos sociais que exigiram que houvesse diretrizes, objetivos amplos para direcionar a própria secretaria e as ações dessa secretaria. O Programa Povos da Pesca Artesanal ele foi instituído, né, pelo Decreto 11.626, em 2 de agosto de 2023, digamos assim, numa cerimônia até muito bonita, lá no Palácio do Planalto, porque estava lotada de pescadores e pescadoras artesanais do Brasil inteiro, né? Inclusive muitas pessoas aí do Rio de Janeiro foram para lá. E esse programa, ele tem uma ideia, como eu falei, de articular alguns objetivos, algumas diretrizes, então ele aponta ali alguns elementos que eu vou trazer mais para frente, assim. Algumas das ações desse programa, né, que está sendo implementado, são esses aqui. Eu não vou me deter em cada um deles. Esse aqui é, digamos assim, eu tentei fazer um resumo muito grosso do que a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal tem feito nesse último 1 ano e meio. Né? Esse aqui estão praticamente apresentado todas as ações de transferência de renda, né, no âmbito da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal.
Eu queria destacar para vocês dois dessas ações, que é o programa Saberes das Águas, que a gente tem pessoas... É um programa que ele relaciona a extensão pesqueira, a assistência técnica, com a pesquisação, e tem alguns professores e professoras aí do Rio de Janeiro que trabalham, né, e doutorandos e doutorandas que trabalham no campo desse programa Saberes das Águas. Hoje, contam com 15 projetos, então são 15 projetos espalhados por todo o Brasil, né? Se eu não me engano, aí no Rio de Janeiro temos 2 programas que trabalham na perspectiva da extensão pesqueira e da assistência técnica e com a pesquisação junto a pescadores e pescadoras artesanais. Esse programa, esses projetos têm diferentes temáticas aí, né? Não vou me ater a isso, mas queria destacar para vocês que lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, está sendo realizado um programa de valorização das comunidades, de elaboração de protocolos de consulta, de fortalecimento da cadeia produtiva da pesca artesanal, né? Falo dele porque estou mais próximo, né? É responsabilidade do Laboratório Marés esse programa. E aí esse programa ele tem um investimento total previsto até hoje de 6 milhões de reais. Aqui a gente vai ter outros programas, o fortalecimento produtivo dos territórios pesqueiros, que foca aí nos elos da cadeia produtiva, o programa Restaurante Universitário na Hora do Pescado, que tem aí o envolvimento de 163 pescadores e pescadoras em Pernambuco, que trabalham diretamente com a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e tem um foco muito em garantir o atendimento das exigências sanitárias para que o pescado chegue ao restaurante universitário, né? É um projeto piloto que pretende se espalhar também para outras regiões. Um outro programa, né, na verdade é um acordo de cooperação técnica, é um ACT, e aí eu fiz questão de destacar, pensando aí o escopo do PEA Foco. É um programa que ele tem um foco diretamente nas questões de gênero, né? O programa ele ainda não é um programa, é um acordo de cooperação técnica, então, na verdade, hoje o status é que o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério das Mulheres assinaram um acordo de que vão trabalhar nessa perspectiva, né? Então, ainda não há uma verba específica, não há um detalhamento muito, né? Um detalhamento das ações, mas um acordo de cooperação técnica é um passo para que outras ações possam ser tomadas, né? E aí é um acordo que indica aí um ponto de atenção, de necessidade de atuação, né? E esse ACT, ele nasceu ali no governo, na verdade, já vem de uma iniciativa do governo de 100 dias, né, do início do governo Lula, do mandato do governo Lula, que foi a criação do GT Mulheres no âmbito do Ministério da Pesca. Então, inclusive tem uma pescadora que não sei se vocês conhecem, que é Cleusa dos Remédios, que ela é de Arraial do Cabo, e ela participou, ela foi uma das, ela é, né, na verdade, uma das membros desse GT Mulheres. Esse GT Mulheres ele está sendo reconstruído no âmbito desse ministério só para concluir suas atividades. Esse GT ele tem a intenção de principalmente de se preocupar com as questões da saúde, da saúde da mulher no trabalho, né? E também da garantia, da diversificação da renda, da garantia do trabalho e da renda, do fortalecimento produtivo das mulheres, discutir, né, como eu falei, a questão das doenças ocupacionais, a melhoria do acesso à saúde, enfim. E aí esse GT, ele meio que incidiu sobre o Ministério das Mulheres. Hoje o Ministério das Mulheres tem um fórum específico para as mulheres pescadoras, e esse conjunto aí está consolidando o que vai ser esse programa de Mulheres Pescando Autonomia e Igualdade. Enfim, não vou me deter aos outros programas, mas quem tiver interesse, quiser perguntar, quiser saber mais, pode me perguntar, tá? E aí um destaque especial é o Fórum Nacional da Pesca Artesanal. O Fórum Nacional da Pesca Artesanal é o instrumento de participação hoje que
vai organizar essa implementação do Plano Nacional da Pesca Artesanal. Então, dentro da Secretaria de Pesca Artesanal, a gente tem um Fórum Nacional da Pesca Artesanal e esse fórum é responsável por organizar o Plano Nacional da Pesca Artesanal. Esse Fórum Nacional, ele foi constituído aqui, há reuniões desde o ano passado, mas ele foi instituído apenas em junho, né, mês passado. Ele, na verdade, é um fórum que abrange aí tanto a secretaria, quanto os movimentos sociais, quanto movimento, organizações de apoio à pesca, e essas organizações de apoio à pesca incluem as universidades, incluem as empresas públicas, enfim, tem uma série de organizações envolvidas aí nesse fórum. Mas o fórum, o grande objetivo dele é ampliar a participação social, né, num caráter, numa natureza de consultivo, não deliberativo. E aí a intenção dele é acompanhar e monitorar a elaboração e implementação do Plano Nacional da Pesca Artesanal e também revisar e propor ações a esse plano, né? O fórum também ele tem o objetivo de mobilizar os pescadores e as pescadoras para as plenárias, que eu vou logo chegar, então mobilizar os pescadores e as pescadoras para esse processo de construção do Plano Nacional. E também o Fórum Nacional tem o interesse de fortalecer e criar fóruns regionais e estaduais, que também vou falar um pouco mais para frente. Aí, como eu falei, a gente tem nessa composição do fórum a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, temos aí os movimentos sociais, as organizações de base, inclusive está previsto no fórum que não precisa ter CNPJ para participar do Fórum Nacional, né? Tem aí algumas organizações e movimentos de apoio à pesca, como eu falei, né, inclusive as universidades, e aí é onde eu entro também. Antes eu estava na Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, mas hoje eu trabalho, dentro, né, eu participo desse fórum no âmbito do Laboratório Marés, né, sou representante titular do Laboratório Marés no fórum. E aí também está prevista a participação de outras entidades a convite, né? Quando for relevante a participação, e também pode ser solicitado novas inserções dentro desse fórum, e aí tem que atender alguns dos critérios também que são colocados ali, né? Como abrangência nacional, ou abrangência regional com pelo menos em 3 estados, ou uma abrangência local, mas com relevância na temática da pesca a nível nacional, enfim, tem uma série de critérios aí colocados. E aí eu faço um destaque que a participação nesse fórum é exigida a participação de um titular e suplente, sendo um homem e uma mulher, né? Garantindo a paridade de gênero. Esse fórum ele tem um regimento interno, ele tem dentro desse fórum uma coordenação, que são de 2 pessoas da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal e 3 dos movimentos, das entidades de base, né, dos movimentos sociais. Hoje, né, a gente teve até então 5 reuniões ordinárias e uma reunião extraordinária que foi para discutir essa em específico o regimento interno desse Fórum Nacional. E aí ele tem a dimensão de prazo indeterminado. Quero fazer um destaque agora, né, para a gente conversar sobre o Plano Nacional da Pesca Artesanal, né, que é o objeto aqui de discussão. Então, o Plano Nacional da Pesca Artesanal, ele tem como objetivo geral estabelecer princípios, objetivos, iniciativas, estratégias, diretrizes, metas, ações e prazos que visem orientar, fundamentar e planejar as ações do Ministério da Pesca e Aquicultura na elaboração e efetivação de políticas públicas para as pescadoras e pescadores artesanais do Brasil para os próximos 10 anos, de 2025 a 2035. Então, a gente percebe aí esse caráter amplo, essa natureza ampla aí do Plano Nacional da Pesca Artesanal, né? Então, princípios, objetivos, iniciativas, estratégias, diretrizes, metas, ações e prazos.
para que o Ministério da Pesca e Aquicultura, mas não somente ele, né, outros ministérios também, de acordo com as suas competências, possam se comprometer com as políticas públicas para pescadores e pescadoras artesanais do Brasil em 10 anos. Então, a gente também aí tem uma política que se pretende de Estado e não uma política de governo, né, que está para além desse mandato do governo Lula. E aí eu faço um destaque que é colocado, né, pela própria Secretaria Nacional, que no final se quer um documento técnico e científico, também político, de gestão pesqueira e com caráter interseccional. E isso é uma novidade na gestão, né? É uma novidade na gestão pública e também uma novidade no Ministério da Pesca. Esse caráter interseccional quer dizer o quê? Que esse plano vai ser elaborado com mulheres, com jovens, com pessoas negras, com outros povos e comunidades tradicionais que têm na pesca parte do seu modo de vida, né? Que tem a pesca como seu trabalho, como seu modo de vida, como sua atividade econômica. Então, e assim, a participação das mulheres tem sido algo muito estimulado, incentivado, exigido, né, no âmbito do Plano Nacional. Também a participação de jovens, eu vou falar um pouco especificamente sobre a participação de jovens mais para frente, mas assim, se quer garantir muito a presença de jovens nessa discussão do Plano Nacional da Pesca Artesanal. Tá tudo bem por aqui? Posso ir avançando? Tá tranquilo? Sim. Tá Sim, bem. sim. Então, falar um pouco agora dos objetivos específicos desse Plano Nacional. O Plano Nacional tem o objetivo também de ampliar a participação e o controle social e também o apoio institucional, né, daí do Ministério da Pesca e também suas relações com outros ministérios. Tem como objetivo específico indicar a importância e estratégia da pesca, na verdade aí faltou, da pesca artesanal, né, não é qualquer pesca, é da pesca artesanal. Então, indicar a importância estratégica da pesca e a necessidade de investimento, essa necessidade de que outros, não só o Ministério da Pesca, mas que outros ministérios, outras organizações se comprometam com a implementação dessas políticas que vão ser desenhadas no âmbito do Plano Nacional. Adotar princípios, objetivos e diretrizes do programa Povos da Pesca Artesanal, que eu vou falar um pouco depois dessas diretrizes. Incorporar as diretrizes voluntárias para garantir a pesca de pequena escala sustentável no contexto da segurança alimentar e da erradicação da pobreza. Isso aqui nada mais é que uma diretrizes, né, indicações, um acordo internacional que diz o que é que os países deveriam fazer para garantir a pesca de pequena escala sustentável, no contexto da segurança alimentar e erradicação de pobreza. Então, indicam lá as questões de mudança climática, a garantia de jovens, presença de mulheres, defesa dos territórios, fortalecimento da cadeia produtiva, enfim, uma série de questões aí que estão colocadas essas diretrizes. Vocês, inclusive, podem encontrar essas diretrizes na internet, tem cartilhas que são muito curtas que indicam ali que diretrizes são essas, né, para os países. E aí faço um destaque que são diretrizes voluntárias, então aceita, implementa quem quer. Integrar o Estado e a sociedade na efetivação de políticas públicas na defesa da pesca artesanal, garantir e ampliar o acesso às políticas públicas, aos direitos sociais e territoriais, e promover, apoiar, qualificar e garantir a participação de pescadores e pescadoras artesanais na formulação e no controle das políticas públicas. Esses são os objetivos, né? Os princípios desse plano. Os princípios desse plano dialogam muito com os princípios, na verdade, são os mesmos do programa Povos da Pesca Artesanal. Quais são esses princípios? Defesa e promoção da diversidade de pescadores e pescadoras artesanais, garantindo aí a pluralidade sociocultural do Brasil, as diferenças regionais, os diferentes sujeitos e sujeitas que pescam, que vivem da pesca. O combate ao racismo e outras formas de discriminação,
o respeito à pluralidade de costumes e modos de vida, a promoção de sustentabilidade ambiental, a preservação de ecossistemas, né, de áreas protegidas, também de garantir o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, que isso tem a ver também com sustentabilidade, valorização dos modos organizativos na pesca, reconhecimento como sujeitos e sujeitas de direitos, participação em controle social, articulação, integração e intersetorialidade das políticas, aquilo que eu falei, não é só o Ministério da Pesca que vai executar esse plano, né? Que vai ser orientado por esse plano, e transparência é o outro ponto. Aqui um pouco da organização das plenárias. Então, a gente tem, para a elaboração do Plano Nacional, a gente tem as plenárias como principal instrumento de participação, né, para a construção desses planos. As plenárias vai ser uma para o Centro-Oeste, uma para o Sudeste, duas para o Norte, duas para o Nordeste, uma para o Sul e depois uma plenária nacional lá em Brasília. Eu coloquei aqui do lado de cada plenária o nome da cidade onde vai ser e o quantitativo de pescadores e pescadoras que vão ser, desculpa, de participantes, não é só pescadores e pescadoras aí não, tá? Esse número aí que está do lado das cidades tem a ver com a participação das pessoas que vão ter direito a voz e voto nesse plano nacional. Isso quer dizer que não só pescadores e pescadoras vão ter direito a voz e voto, tá? E aí esse número ele foi estabelecido, esse número de plenárias e esse número de participantes foi estabelecido a partir do sistema informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira. A gente sabe que esse sistema é muito problemático até hoje, né? Tem uma série de dificuldades para o registro da pesca artesanal, mas ele é o dado, ele é, na verdade, o sistema que se tem, né? Hoje. Então, foi utilizado esse critério. Poderia ser utilizado outros critérios? Poderia, mas é isso, né? E aí essas cidades também foi uma definição praticamente assim particular, né, da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal. Essas plenárias, todas elas vão ter a mesma metodologia. Então, é uma metodologia padronizada. Quem for selecionado para participar dessas plenárias vai ter a participação custeada, tá? Mas isso é para quem tem direito a voz e voto. Depois a gente vai falar um pouco das modalidades de participação e tem duas modalidades que não são custeadas, tá? Mas pescadores e pescadoras que forem aceitos como delegados e delegadas, pesquisadores e gestores públicos vão ter a sua participação custeada pelo próprio Ministério. A coordenação dessas plenárias sempre vai se dar com a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, com a coordenação do Fórum Nacional. Então, hoje, o Fórum Nacional, que é quem organiza, né, quem ajuda a organizar esse plano nacional, hoje o Fórum ele tem 3 pescadores, na verdade, um pescador e 2 pescadoras, como coordenadores gerais. São eles o Ajax, da Confapesca, não sei se vocês conhecem, o Ajax Tavares, a Raquel Silva, que é da Articulação Nacional das Pescadoras, e a Ana Flávia, que é da Comissão Caiçara, ali da região de São Paulo. São essas 3 lideranças que são coordenador e coordenadoras. A gente também tem a previsão de participação de acadêmicos e acadêmicas, né, que vão ajudar, sobretudo, na produção do documento síntese, né, que cada plenária vai resultar num documento que vai ser levado para a plenária nacional e, a partir da plenária nacional, vai se definir, né, em termos de documento técnico, científico e político, o plano nacional, né? E aí eu faço um destaque que a UFPE, em particular, vai estar em todas as plenárias, porque a UFPE é quem vai dar o apoio técnico, né, a assessoria técnica à elaboração desse plano. E aí vamos falar um pouco sobre essa metodologia padronizada. Aqui está a metodologia das plenárias. Então, todas as plenárias vai ter isso. Vai ter uma mesa de abertura oficial com
as autoridades presentes, né, convidadas. A gente vai ter uma conferência de abertura. Essa conferência de abertura ela já tem um tema definido, que é o contexto regional da pesca artesanal. Então, todas as plenárias vão ter essa conferência. Essa conferência ela vai considerar, né, a presença de um representante por estado para falar como é que está, né, fazer essa contextualização da pesca artesanal no estado, e um integrante da academia, onde vai fazer esse panorama regional. Isso aqui é o que está desenhado, tá? Mas isso, assim, pode mudar também, porque daqui para primeira plenária ainda tem reunião ordinária do Fórum Nacional da Pesca Artesanal. Então, possa ser que essa metodologia ainda mude, mas, assim, a estrutura dela é grossa, a grosso modo, vai ser essa, tá? Inclusive, essa é um representante da pesca por estado, por incentivo, né? Na verdade, a gente que pediu, solicitou, né? O Laboratório Marés, que antes ia ser um pescador e uma pessoa da universidade. Então, a gente queria garantir que pelo menos um pescador, uma pescadora pudesse, por estado, pudesse estar presente nessa conferência de abertura, né? Aí depois a gente vai ter dois painéis temáticos, dois painéis com 7 eixos temáticos. Cada painel desse vai ter um representante da pesca e um integrante da academia. O que são esses painéis? É um espaço para compartilhar os eixos que vão orientar o Plano Nacional da Pesca Artesanal. Então, o Plano Nacional da Pesca Artesanal ele vai ter 7 eixos. Então, o documento, no final, vai estar lá escrito no mínimo 7 seções. Que seções são essas? Economia da sociobiodiversidade pesqueira artesanal, especificamente a questão da produção, comercialização e consumo, diálogos de saberes, geração de conhecimento, assistência técnica, extensão pesqueira, formação e comunicação, gestão, ordenamento, uso sustentável e conservação dos recursos e territórios pesqueiros. Isso aqui vai formar o que a gente chama de primeiro painel, painel 1. São os eixos temáticos 1, 2 e 3. Então, vai estar lá algum pescador, alguma pescadora e um integrante da academia falando para todo mundo, dando um panorama geral do que são esses eixos. Então, no sentido da produção, comercialização e consumo, a gente tem que discutir sobre isso, porque isso vai ser assim, porque, na verdade, está faltando isso, porque isso. Então, fazendo assim, dando um panorama geral do que seriam esses temas. O outro painel vai ser direitos aos territórios e conflitos territoriais, cultura e identidade pesqueira artesanal, saúde, assistência e previdência para as comunidades pesqueiras artesanais e emergência climática e pesca artesanal. Então, no painel seguinte, no painel 2, vai estar um pescador, uma pescadora e alguém da universidade falando por que é importante a gente discutir direitos aos territórios, os conflitos territoriais, por que é importante, o que é que a gente tem que perceber em cultura e identidades. Isso é para, digamos assim, movimentar a discussão, dar um alinhamento geral em todo o mundo sobre as expectativas quanto a esses eixos. E aí cabe destacar que antes de cada plenária vai ser enviado um documento de subsídio com 15 dias de antecedência. Esse documento ele vai ser escrito tanto por integrantes das entidades de pescadores e pescadoras, mas principalmente por pesquisadores e pesquisadoras. Então, eu acho que é importante, quando receber esses subsídios, ler atentamente se ele realmente tem uma leitura popular assim, sobre pesca artesanal, se ele contempla as necessidades de fato da pesca, né? E, na verdade, assim, são subsídios, não é que aquilo vai ficar, mas aquilo é para dar um alinhamento geral em todo mundo, para poder aí ir para as mini plenárias, né? Então, depois desses painéis temáticos, depois que se fazer esse alinhamento, vai para as mini plenárias a partir de 7 eixos temáticos. Essas mini plenárias, vou voltar aqui um pouco, essas mini plenárias, a ideia é que seja discutido, tenha 7 plenárias, 7 mini plenárias, né? Uma para cada eixo. Mas, no regimento interno está previsto que, assim, o tema de produção, comercialização e consumo é muito grande. A gente tem que dividir ele
em mais plenária. Isso é possível, mas para fazer isso vai ter que colocar em plenária, para que essa plenária, né, com todo mundo, vote a favor dessa divisão aí dos eixos e da criação de mais plenárias. Da mesma forma que, não, eu acho que a questão da cultura e identidade, ela tem muito a ver com direito aos territórios e conflitos territoriais. Então, podem também agrupar as plenárias, as mini plenárias, mas aí contando com essa votação em plenária, nessa primeira plenária aí inicial, né? E aí, de cada plenária, de cada mini plenária, com os pescadores e pescadoras, essas mini plenárias vão acontecer ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas vão se dividir a partir dos eixos da estrutura que é dada, e aí cada plenária vai ter um tempo de elaboração, assim, se pretende que seja um dia inteiro de discussão de plenária, né? Algumas pessoas acham pouco, algumas pessoas acham muito, né? Considerando que não dá para dar conta de tudo, mas assim, o fato é que vai ter uma mini plenária com cada eixo, e aí assim, cada mini plenária vai ter uma coordenação que é respeitando aquilo que eu já falei, né? Secretaria Nacional, academia e coordenação do fórum, junto com a UFPE. Cada plenária vai resultar num documento, tá? Vai ter uma relatoria que vai sintetizar o que foi discutido. Se na plenária todo de 80% a 100% de quem está participando aprova o documento é um documento final que vai para a plenária final. Se tiver 51% a 79%, desculpa, se for de 80% a 100%, o documento é aprovado em plenária, segue para a plenária final para apresentar o que foi discutido e receber algumas contribuições, mas ele já vai para a plenária nacional final, tá? Ele já vai como um documento final. Se tiver de 51% a 79% de aprovação, então ali, se metade das pessoas ficarem na dúvida, né, não concordarem, essa relatoria, esse documento, vai para a plenária final, onde na plenária final vai ser discutido e vai se chegar a um consenso, se vai ser aprovado ou não. Tá? E se menos que 50% das pessoas não concordarem com esse documento, com essa relatoria, então o documento é automaticamente desconsiderado. Tá? Na plenária final, então, vai ser apresentado aqueles documentos que foram aprovados por unanimidade, né, por de 80% a 100%, e aí os de 51% a 79% é que vão para destaque. Então, ali vai ser aberto a fala para as pessoas, vai garantir que seja uma fala contra e uma fala a favor, né, em blocos de fala, para que se chegue num consenso sobre o documento. E depois vai para um encerramento. Além disso, eu acho que vale a pena destacar que cabe moções ao processo também, né? Então, se mais de 20% de pescadores e pescadoras, de participantes, quiser inserir determinadas pautas, podem encaminhar manifestações até o último dia da plenária, né? Só que essa moção só vai ser aceita se tiver assinatura, né, a aprovação de pelo menos 20% de toda a plenária, tá? De todos os participantes que estão ali em plenária. Então, essa é um pouco da organização, da estrutura. Tá? Acho que é muita coisa, né, mas eu espero que tenha sido nítido aí, tenha conseguido explicar mais ou menos. Qualquer coisa a gente volta. Aqui é o calendário das plenárias, eu fiz uma correção porque no site do Ministério da Pesca a plenária do Centro-Oeste está com a data errada, mas aí aqui está as plenárias, as diferentes plenárias, aqui os períodos de inscrição, as datas das plenárias e as cidades-sede. Aí eu faço destaque para a plenária Sudeste, que teve aí suas inscrições em junho. A plenária foi, como vocês sabem, né, foi transferida para 11 a 13 de dezembro e vai ser lá em Vitória. A primeira plenária vai ser a plenária Norte 1, que vai ser lá em Manaus, e inicia em 14 de agosto.
Faço um destaque aqui que na plenária Sudeste houve 158 pessoas inscritas. Então, 158 pescadores e pescadoras, gestoras públicas e pesquisadores se inscreveram para participar. Aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, assim. É possível encaminhar e-mail para a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal fazer o julgamento de inclusão de novas pessoas, tá? Mas isso vai depender do espaço que vai ser cedido, né, para a plenária, e também deve atender alguns critérios de participação também, que eu vou falar, é o próximo slide. Sei que no Sudeste aí, principalmente as pessoas do Rio de Janeiro, têm encaminhado muitos e-mails para a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal para participar. Inclusive, numa das reuniões do Fórum Nacional, não sei se vocês conhecem, o Ed Amanajás, ele comentou sobre a presença de falsas lideranças inscritas para o Plano Nacional da Pesca Artesanal e também relatou que é muito comum a cooptação de lideranças por algumas organizações. Então, ele está exigindo que, principalmente, pescadores e pescadoras da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba possam participar aí dessa plenária. Não sei dizer quem são, não sei dizer as organizações, mas foi uma manifestação que o Ed fez. E aí, caso vocês também queiram ainda tentar essa inscrição, é possível mandar e-mail para a Secretaria Nacional. Sobre a participação, eu peguei aqui só um exemplo da inscrição ali para a Plenária Norte 1. Então, a gente tem link para inscrição de pescador e pescadora. Pescadores e pescadoras vão compor 80% dos participantes. Então, se no Sudeste a gente tem a previsão de 100 participantes, 80 participantes são pescadores e pescadoras artesanais. A gente vai ter 10% de pesquisadores e pesquisadoras e 10% de gestores e grupos de apoio à pesca artesanal. Além essas três modalidades de participação, elas vão ser financiadas, custeadas pelo Ministério da Pesca. Mas, além delas, vai ter observadores e observadoras e convidados e convidadas. No caso de observadores e observadoras, não tem direito à voz, não tem direito a voto. No caso dos convidados e convidadas, tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Tá? Então, essas são as modalidades de participação. Critérios relacionados a os pescadores e pescadoras, quem vai ser selecionado. Primeiro critério é a proporcionalidade por estado, considerando aí o registro geral da atividade pesqueira. Então, estados que têm mais pescadores vão ter mais pescadores na plenária. A área de pesca vai ser considerado, então, você pesca no lago, no rio, no mar, no açude, na barragem, enfim. Tipo e arte de pesca, também para contemplar a diversidade aí das artes de pesca. Isso são coisas que você tem que responder lá. Não sei se alguém daqui respondeu, né? Alguma pescadora e algum pescador, ou que vocês tenham acompanhado a inscrição dessas pessoas, mas são esses critérios, né? Gênero também, faixa etária. Então, o Plano Nacional prevê a participação no mínimo de 30% de jovens, tá? Então, no mínimo, 30% de pessoas, de participantes, têm que ser jovens. Composição étnico-racial para garantir paridade entre, não, na verdade, não paridade, mas equidade, considerando os critérios do IBGE. Então, se tem mais pessoas negras nos estados, vai ter mais pessoas negras nas plenárias. E também é garantido até 5%, é até, né? Não é mais, é até 5% de pescadores e pescadoras de subsistência. Também existem outros critérios que a gente, inclusive, estava tratando isso a nível de fórum, e como critério adicional ficou ordem de inscrição, caso esses critérios de cima já estejam contemplados, e também diversidade das organizações, para que não sejam as mesmas organizações que participem. Então, diversificar as organizações da pesca. Último slide, tá?
fluxo de elaboração do Plano Nacional. Então, como é que ele vai se dar no tempo, né? A gente falou em plenária, a gente falou nos objetivos, nos princípios, em quem coordena, no Fórum Nacional, enfim, como que ele vai ser executado, né? Primeira coisa, as plenárias regionais. Na verdade, eu até começaria um pouco antes aqui, eu esqueci, né? Começa na discussão do Fórum Nacional da Pesca Artesanal, onde a gente tem discutido os critérios, né? Enfim, as datas, né? Depois, aí a gente tem as plenárias regionais, como eu mostrei lá, os calendários, as cidades sede. Dessa plenária regional vai sair um documento final, né? Aquele documento que a gente viu que vai ter as mini plenárias, cada mini plenária vai produzir um documento que vai para a plenária final, da plenária final vai produzir um documento final daquela plenária regional. Então, de cada plenária regional vai sair um documento. Um do Sudeste, um do Nordeste, outro do Nordeste, 2 do Norte, um do Centro-Oeste, enfim. Além disso, vai sair alguns delegados e delegadas. Cada plenária regional, além desse documento, vai eleger na plenária final delegados e delegadas para irem para Brasília lá no ano que vem para a plenária final. Então, isso aqui não é uma conta de matemática que eu botei, mas é para indicar assim que CO é Centro-Oeste. No Centro-Oeste, que é onde tem a menor quantidade de pescadores e pescadoras, vão ter 10 delegados. Vai ser elegido na plenária regional do Centro-Oeste 10 delegados e delegadas. Esses delegados e delegadas, 8 vão ser pescadores e pescadoras, um vai ser gestor e o outro vai ser da universidade. Para as outras plenárias, a gente vai eleger 20 delegados ou 20 delegadas, né? Esse vezes 6 é porque são 6 plenárias regionais. Norte tem 2, Nordeste tem 2, Sudeste tem uma e Sul tem outra. Então, são 6 plenárias regionais, mais o Centro-Oeste, que está aí, que tem o menor número de delegados eleitos e eleitas. Então, de cada plenária regional vão ser eleitos 20 delegados e delegadas, sendo 16 pescadores e pescadoras artesanais, 2 da gestão pública e 2 da universidade. É previsto também a plenárias livres, tá? Então, é possível que estados, micro-regiões, bacias hidrográficas queiram fazer plenárias livres. E aí, as regras e prazos para essas plenárias, para que essas plenárias valham para o documento, a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal vai lançar as regras e os prazos para essas plenárias livres em setembro desse ano. Só que duas coisas já estão definidas. As inscrições vão ser em outubro e a realização dessas plenárias tem que ser em novembro. Isso aqui, eu acredito, mas isso aqui é uma opinião minha, eu acho que isso vai mudar, tá? Essas datas. Mas é o que temos hoje como regimento, tá? Então, é previsto essas plenárias livres. E aí, chama a atenção que o Fórum Nacional da Pesca Artesanal tem o objetivo também de fortalecer e incentivar a criação dessas plenárias, desses fóruns regionais. Tá? Dessas plenárias livres também vão sair documentos dessas plenárias. Esses documentos vão ser agrupados pela Universidade Federal de Pernambuco, quem está dando assessoria técnica, e vai para a plataforma Brasil Participativo, onde ali vai estar para ampla consulta pública, para contribuições, sugestões, críticas de todas as pessoas. É uma etapa digital. A gente quer garantir que a maior quantidade de tempo possível para essa etapa. Depois, o que vier dessa etapa digital, que aí traz todos os documentos das plenárias e mais esses delegados e delegadas eleitas, vão para uma plenária final que vai ser lá em Brasília no ano que vem. Essa plenária vai resultar do Plano Nacional da Pesca Artesanal. Então, esse é o fluxo de elaboração do Plano Nacional. Tá? Aqui são algumas referências que eu utilizei para elaborar esses slides. E aí agradeço, deixo o meu e-mail à disposição. Agradeço novamente ao convite, né, em especial Luciara e Clara, que
trocaram comigo e fico à disposição de vocês para discussão, enfim, questões aí que ficaram.